Seja bem-vindo à Semana Ansiedade Sem Crises. Eu sou o Saulo Runcon, psicoterapeuta, e hoje eu estou aqui para dar a primeira aula das 3 que vai acontecer durante essa semana, onde eu vou te ensinar como dominar a ansiedade para vencer as crises. Mas antes da gente entrar na prática, eu quero mostrar o caso de 3 clientes minhas que tiveram muito sucesso. Eu vou mostrar para vocês a Kate, a Karina e a Taliane. Então, vou soltar o vídeo e depois a gente volta aqui. A sensação era de renovação, de como se eu tivesse limpado tudo de ruim que tivesse em mim e senti uma força, uma força dentro de mim que há muito tempo eu realmente não sentia. Eu fiz essa semana essa terapia e eu já tô colhendo alguns resultados aí positivos. Eu percebi que eu tô muito mais animada, com muito mais disposição, força e com uma energia, sabe, de correr atrás, de buscar o que eu quero, de ser diferente, de fazer diferente. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Isso me atrapalhou emocionalmente, profissionalmente, a vida toda. Eu tive muitas questões com ansiedade. Até o dia que uma amiga me apresentou o Saulo, e eu já vinha de um processo grande de perda de peso, mas continuava ansiosa, com medo de alguns alimentos. Eu tinha muito medo, eu sentia muito medo. Foi aí que eu conheci ele e a minha vida mudou depois disso. Foi um divisor de águas. Eu recomendo com todas as minhas forças a gente olhar para essa questão, e esse tratamento realmente me ajudou muito, mudou o meu processo, mudou a minha vida. Sou muito grata. Sempre fui uma pessoa de querer ter resultados imediatos. Então, ganhei 10 quilos no último ano. E eu sempre fiz aquelas dietas assim, perdia 6 quilos no mês e beleza. E aí eu ficava naquela gangorra, né? Um ano magra, um ano ok, um ano gordinha. Enfim, nunca tinha uma estabilidade. Porque eu nunca consegui dar constância nas coisas. E, cara, até a dieta tá sendo, assim, muito fácil pra mim. Tipo, muito simples seguir. E, tipo, cara, assim, sei lá. Às vezes me sinto até outra pessoa, mas tá sendo ótimo. Muito bom mesmo. Meu mindset mudou muito, tipo, muito. Eu sempre, em 27 anos, eu sempre tentei... 7 anos não, né? Nos últimos 10 anos, eu acho, eu tentei sempre fazer atividade física de manhã. Sempre fui uma pessoa que, nossa, preferia dormir do que ter que tomar um café da manhã ou qualquer coisa do tipo. E, cara, eu entrei numa rotina nas últimas 3 semanas de todo dia 7 horas da manhã treinar. Isso tem sido natural, zero dificuldade para acordar. Tenho acordado mais cedo para comer o meu pré-treino, fazer tudo certinho. Tenho tido mais disciplina com a minha alimentação. No trabalho, acho que eu tô colada com relação de ser mais organizada, ter mais metas atingíveis, mais objetivos, estabelecer momentos para mim a longo prazo, onde eu quero estar em 2025, né, sobre a minha carreira, a minha profissão. Então, assim, cara, é incrível como a minha vida melhorou. Porque eu tô há 10 anos tentando mudar. E sempre foi muito difícil pra mim. E agora tem sido natural. Eu tô sentindo que eu tô colocando a minha vida onde eu gostaria que ela estivesse. Bom, como muitos de vocês já me acompanham aqui, tem muita gente nova também. Eu sou o Saulo Runcon, sou psicoterapeuta. Fiz minha formação em hipnoterapia, depois comecei a atuar com a terapia de reintegração implícita. E atendo hoje dentro de uma metodologia que eu chamo de método VCA, que vem do Você Ansiosa. Quem me acompanha aí dos últimos eventos conhece que era o antigo encontro Você Ansiosa. E agora eu estou abrangendo mais tanto o público masculino quanto feminino e focando, né, esses ensinamentos que eu vou passar para vocês durante a semana vai ser focado nas crises de ansiedade, né, que é o primeiro passo ali para ajustar, para tornar a sua vida funcional, para que você consiga, sim, olhar a ansiedade, o transtorno que você tem com ela
com mais atenção, com mais disponibilidade, com a vida funcionando. Então, a ideia desse evento é te trazer estratégias e ferramentas para que você continue com a sua vida funcional, sendo ela nos relacionamentos, no trabalho e em todas as áreas da sua vida. Então, presta muita atenção. Nessas aulas, eu vou pedir para você sempre ter um caderno para você anotar as coisas, os insights que você tiver, as intuições, os pensamentos que vierem, que você nem imaginava que ia ter durante alguma prática. Anota tudo. A gente vai colocar durante as práticas, né, alguns intervalos para que você possa anotar, tá bom? Não deixe de anotar à mão, isso é importante. O nosso cérebro ele aprende melhor quando você faz uma anotação à mão do que digitando, anotando no celular. Isso as neurociências já mostram isso, né? A gente usa outras áreas do cérebro que faz com que a gente tenha uma memória mais sensorial sobre aquele momento, uma memória coordenativa, uma memória visual. Então tudo isso influencia no aprendizado e tudo isso que eu estou te falando é importante porque isso vai resultar lá no final você ter uma melhora no seu quadro de ansiedade, tá? Eu sei que muitos de vocês sofrem muito com ansiedade, tem vários impactos na vida e a gente vai falar um pouquinho de cada coisa dessas características que os transtornos de ansiedade trazem na nossa vida. Então a ideia aqui das aulas é que elas tragam bastante informação para vocês, mas que também tragam estratégias práticas para vocês. Então a gente vai ter algumas práticas também, tá bom? Mas antes de tudo eu vou contar um pouquinho da minha história aqui e como eu sofri com a ansiedade, né? Eu sofria com a ansiedade na minha infância, né? Então para mim antes eu vinha da separação de pais, né? E eu comecei a sofrer muito bullying na escola por me tornar uma criança introspectiva. Talvez naquele momento estivesse muito triste com a separação dos meus pais, né? Com a mudança de vida, mudar de casa, até a ausência de um dos pais. Então me tornei uma criança muito introspectiva, com mudança de escola, mudança de ambiente. Isso fez eu ficar quietinho e ao mesmo tempo isso fez com que eu me tornasse um alvo de outras crianças para violência verbal e física, né? E aquelas ameaças que eu sofria ali na escola faziam com que eu tivesse crises de ansiedade, porque geralmente as ameaças eram no início do período e eu vou te pegar na saída, então passava todo aquele período ali sofrendo, né? E realmente sofria violência física. Então no dia seguinte, quando virou cíclico aquilo, o meu corpo começava a expressar, então tinha taquicardia, sudorese, às vezes tremedeira, às vezes uma inquietação, parecia até uma paralisia, né? Algumas pessoas sentem esse sintoma. Tive diversos sintomas, como muitas pessoas têm, né? Às vezes não é a mesma característica, as crises não são iguais sempre ou para a mesma pessoa, elas vão mudando com o tempo, né? Então sofri por muito tempo, até o início da minha fase lá no ensino médio, onde as pessoas já estão... ainda existe o bullying, mas ele é mais verbal, né? Então eu comecei a ir para o mercado de trabalho também, então sofri um pouco disso nesses ambientes, mas de forma mais sutil, e ali fui aprendendo a lidar com essas estratégias sociais que a gente vai se encaixando, né? Você tem essas adaptações sociais, né? Ao mesmo tempo, comecei a buscar caminhos de autoconhecimento. Então, fiz muito tempo o Aikido, fui buscar o Aikido, fui buscar, que é uma arte marcial japonesa, fui buscar o Yoga, fiz por muito tempo também. E foram caminhos muito bons, né? Estudei um pouco de tudo, de filosofia, que são caminhos bonitos também, né? De postura de vida, de como reagir ali, né? A situações que são adversas na vida, que geralmente chateiam a gente ou que trazem esses problemas com a ansiedade, né? Como lidar com isso dentro do trabalho, como que lidar com a hierarquia, né? A arte marcial foi muito boa para isso também. Como lidar com a hierarquia dentro do trabalho, sempre tendo o respeito que eu mereço ali e aprendendo também a respeitar os outros, né?
Então, trazer esse equilíbrio, respeitar o meu espaço, aquilo que eu não sabia fazer quando era criança lá e sofria bullying, né? Então, existiu um momento que eu comecei a entender que o autoconhecimento, ele era a chave para eu vencer a ansiedade na minha vida, dominar as crises, né? Dominar as crises, o meu foco era isso, né? E isso foi, de certa forma, enquanto eu estava praticando a arte marcial, enquanto eu estava fazendo o yoga, enquanto eu estudava as filosofias e colocava na prática, né? Precisa colocar na prática também. Isso foi muito importante, né? Isso realmente mudou ali um caminho, mas foi uma conjunção de conhecimentos que ao longo do tempo fui adquirindo, né? E que isso fez com que eu vislumbrasse, né? Também um método, esse meio, esse caminho que eu vou apresentar para vocês nessa semana, né? E o que aconteceu é que eu fui buscar a hipnose, né? Eu vi na hipnose algo sobre controle mental, né? E hoje a gente entende, né? Não existe esse controle mental na hipnose, né? E fui estudar a hipnoterapia. A hipnose, então, nada mais é do que essa imaginação ativa que a gente tem, que vai fazer com que o nosso corpo reflita fisiologicamente aquilo que a gente está imaginando, né? Então, quando você está vivenciando real mesmo uma experiência, você está captando ali, né, o que está acontecendo pela visão, pelo olfato, pela audição, e o seu cérebro está reagindo ali, como gravando uma memória, reagindo. Quando você fecha os olhos e imagina você vivenciando algo também, ele também tem o seu nível de reação e também gera, da mesma forma que a realidade, uma memória. E a memória não é só um filminho que você vê quando você vê um filme. A memória ela é completa. Ela pega tanto a audição, quanto o olfato, quanto a visão, quanto o tato, quanto a sensação que você está naquele momento, aquilo que você está sentindo, as emoções. Então a memória é algo muito mais completo do que aquilo que a gente acha que é, né? Muita gente tem uma ideia de que eu vou lembrar de algo, é só o filminho ali, é só a imagem, né? Mas não, é tudo um pouco. Às vezes a gente lembra parcialmente de algo que se destacou naquele momento. Por exemplo, se estivesse num lugar, num momento com um cheiro muito forte, você lembraria do cheiro, mas talvez esqueceria da cor da camiseta do seu colega que estava com você almoçando, por exemplo. Então o momento da virada foi quando eu encontrei a hipnoterapia, né, onde eu fui me tratar e consegui ali de fato entender esse mecanismo. E eu falei, opa, quero fazer isso da minha vida, e fiz a formação, né, então, da hipnoterapia, me tornei hipnoterapeuta e desde 2019 comecei a atender. E por característica, muitas mulheres com ansiedade vieram se tratar comigo, e vocês viram os casos das meninas que eu coloquei aí no começo, que foram casos muito bonitos, mas foram casos de superação e de muito empenho delas. Eu preciso que você também se empenhe muito. Então anota tudo que você achar interessante aqui, que vai ser importante para você. Vai anotando aí no seu caderninho, tá bom? Com isso, atendendo muitas mulheres, né, com problemas de ansiedade dentro da terapia de reintegração implícita, da hipnoterapia, eu comecei a entender ali um mecanismo que era muito característico de quem tinha ansiedade. Então, quem tem ansiedade acaba focando muito nos sintomas, né? A gente acaba olhando muito os sintomas que a gente tem porque é algo gritante, é o corpo expressando, né? E a gente quer acabar com aquilo. Então, o primeiro caminho ali é, de fato, né? E a gente buscar um hospital, um médico, um pronto-socorro, porque a gente acha que está morrendo, né? O coração acelerando, eu vou ter um ataque cardíaco. E é bom, né? Eu sempre falo, é a primeira vez que está acontecendo, você não tem diagnóstico de ansiedade ainda, vai sim ver se está tudo certo com o coração, se não há AVC, corre lá para o hospital. É importante você buscar uma opinião médica para te falar, olha, a gente fez exames aqui, você não tem nenhum problema no coração ou de AVC ou alguma coisa relacionada do tipo daquilo que você está achando que está
está sendo aqueles sintomas, né? A partir daí, você entendendo que é ansiedade, aí sim a gente precisa olhar mais a fundo, não só os sintomas. Os sintomas é a ponta do iceberg de tudo aquilo que causa a sua ansiedade, né? E o caminho para descobrir essas causas tem uma palavra aqui e eu quero que você anote: emoções. Emoções é o caminho e eu preciso que você entenda, e hoje eu vou te mostrar formas para que você comece a entender o que você está sentindo. O que você está sentindo. E às vezes é muito difícil isso. Tem pessoas que nunca pararam para olhar para dentro e falar: eu estou sentindo raiva agora, eu estou sentindo tristeza, ou eu estou feliz. Tem pessoas que não conseguem identificar. Isso é um caminho de autoconhecimento. Se conhecer aos poucos, né? Do básico. Começar do básico para depois conseguir, então, ajustar essa parte da ansiedade. Tá bom? A partir dos atendimentos que eu fazia, surgiu o método VCA. O método VCA, ele se divide em 5 passos, né? E a gente vai ter oportunidade de falar dele um pouquinho mais para frente, mas tudo que eu trouxer para você aqui, as práticas que nós fizermos, vai ser baseado nesse método, que é um método muito efetivo para que você vença, sim, a ansiedade, domine a ansiedade e vença as crises também. Então, depois de muito tempo atendendo ali no consultório, né, eu me vi limitado, né? Eu não consigo atender mais do que um número por mês de pessoas, né? Eu queria levar essa metodologia de autoterapia, né, que eu criei do método VCA, para mais pessoas, né? Então, comecei a fazer esses eventos aqui online para poder divulgar eles, para poder ensinar eles, para que tenha um impacto muito maior, né? Aqui eu consigo... Hoje a gente tem pessoas do Brasil inteiro vendo esse vídeo, né? E consigo cada vez alcançar mais pessoas. Com a ajuda de vocês, com a participação também de vocês lá na comunidade do Facebook que a gente tem. A partir de hoje a gente vai começar a interagir lá. Eu quero que vocês postem, façam um resumo de vocês das aulas, postem lá para que a gente possa ter uma discussão saudável, sempre em busca. Lembre, comunidade é para a gente buscar a vencer a ansiedade. É só esse o objetivo. Eu quero você melhor, livre da ansiedade. Hoje o Brasil tem mais de 18 milhões de pessoas ansiosas, né? E uma das minhas missões é realmente diminuir esse número no país, tá? Eu sei que hoje a gente atinge muitas poucas pessoas, né? As redes sociais ainda dão esse espaço para a gente poder alcançar mais gente do Brasil inteiro, o que antes era muito difícil, mas hoje a gente tem essa possibilidade. Mas mesmo assim, eu não consigo alcançar 18 milhões de pessoas. Então preciso muito da ajuda de vocês para curtir, seguir, segue o canal, segue aqui no YouTube, curte esse vídeo, manda para alguém, convida alguém para assistir essas aulas com vocês, tá bom? Essa primeira aula chama Conhecendo a Minha Ansiedade e eu quero que você preste atenção em alguns pontos, né? Eu falei um pouco lá atrás para você anotar umas palavras lá, que a palavra era emoção. A emoção é a chave para que você ache a revelação da causa ali da sua ansiedade, tá? Então, hoje a gente vai fazer um exercício daqui a pouco, com os olhos fechados, uma prática de imaginação ativa. Eu quero que você imagine, né? E você se entregue a esse processo daquilo que eu for pedindo para você imaginar, deixando vir emoções, né? A palavra-chave é emoções, né? Eu quero que você toque um pouco lá para dentro aí, e pare de se preocupar um pouco agora do que está acontecendo com você do lado de fora, com sintomas. Por exemplo, meu coração está acelerando. Ô Saulo, meu coração está acelerando. Eu vou morrer, eu tenho sensação de morte. Não, foca naquilo que você está sentindo. O que o coração acelerado faz você sentir hoje? Ele traz medo? Ele faz você sentir raiva? Faz você se sentir entediado? Nossa, eu não aguento mais isso. Faz você sentir calafrios? Qual a emoção que você está sentindo? Quero que você aprenda a verbalizar isso. E é para você mesmo, anota aí no seu caderno.
Vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade, né? O que é a ansiedade, né? Então, eu preciso trazer para vocês um conceito de que todo ser humano é ansioso, né? Às vezes a gente acha que a ansiedade é um problema por si só, né? Mas a ansiedade é um aspecto natural do ser humano, né? O problema são os transtornos, é quando está desajustado, que é o que a maioria de vocês está aqui buscando, ajustar, dominar a ansiedade para poder vencer as crises, né? E a ansiedade, sendo um mecanismo natural de defesa do nosso corpo, né? Nossa mente ela tenta antecipar perigos e quando ela sente uma ameaça, ela prepara todo o corpo, né? Quando a gente fala de crise de ansiedade, por exemplo, que a gente tem o coração acelerado, né? Por exemplo, um aumento do ritmo cardíaco, o mecanismo, a mente ela já percebeu ali uma ameaça iminente à nossa sobrevivência e ela está preparando o corpo para fazer a fuga, né? A gente fala muito de luta e fuga, né? Mas ela precisa preparar toda a musculatura das pernas, né? Então ela solta a noradrenalina para que o sangue seja bombeado para os membros inferiores, até para os membros superiores também, para poder ter o caso de luta e fuga, né? O mecanismo de luta e fuga, na verdade, o ser humano ou os animais, se ele tiver uma rota de fuga, ele sempre vai fugir, né? A primeira opção e a que traz mais sucesso no meio natural ali, né? Então, esse mecanismo da ansiedade, ele está presente com a gente há milhares de anos aí, né? Nossa formação, nosso desenvolvimento como evolução de espécie, ele vem como um mecanismo de defesa para quando a gente vivia no meio da selva, né? E funciona até hoje, né? Ainda traz essa antecipação dos acontecimentos, né? Essa inferência do que vai acontecer, do que pode acontecer com a gente, é um mecanismo, uma estratégia do nosso cérebro para poder se proteger de uma forma mais inteligente, né? Acontece que dentro do mundo moderno a gente tem ameaças que se tornam imperceptíveis, né? Então, às vezes, a crise de ansiedade é relacionada por uma parte da nossa mente que percebeu alguma ameaça, mas que racionalmente não faz sentido para a gente, né? Mas está desajustado ali ao meio. Aquele perigo não existe mais no meio ambiente, que a gente está observando, mas a nossa mente está refletindo como se tivesse aquela ameaça ali, né? Então, essa desregulação aí que precisa ser condicionada com as práticas de imaginação ativa, né? E aí tem todo um processo terapêutico e uma metodologia que eu chamo de método VCA, que é onde a gente vai passando por várias fases até concluir ali uma reeducação comportamental sistêmica, tá bom? Então vamos para o que importa, pessoal. Olha, eu vou começar uma prática aqui, eu quero que você se coloque num lugar aí, que você esteja assistindo, um lugar confortável, sentada, com os pés apoiados no chão e, se possível, coloque as mãos nas coxas, repouse elas ali e relaxa. Um ambiente que você tem que estar num silêncio, né, só com áudio aqui do vídeo, né, da prática, e que você não tenha interrupções ou que as pessoas façam silêncio, tem alguém junto fazendo com você, tá bom? O vídeo ele vai ficar meio turvo aqui, mas faz parte da dinâmica. Quero que você se concentre em você e fique com os olhos fechados, tá bom? Então, a ideia dessa prática é ativar vários aspectos sensoriais e emocionais para que você consiga obter o máximo de informações e intuições sobre a sua ansiedade. Então, busque sentar de forma confortável, porém firme, com os pés apoiados no chão e com a coluna ereta e relaxada. Apoie suas mãos no seu colo. Então, tome uma inspiração profunda, segure o ar por alguns segundos de maneira bem confortável e solte o ar lentamente. Vai relaxando todo o corpo e feche os olhos. Respire normalmente. Mentalmente, comande o seu corpo para relaxar. Dê comandos mentais
falando para o seu corpo: relaxe. Sinta como se você estivesse sendo banhado por uma água morna bem agradável, iniciando lá na sua cabeça, escorrendo pelos ombros, pelo tórax, pela barriga, pelos braços, pelo seu colo, passando pelas suas pernas, as panturrilhas, até os seus pés. Essa sensação é muito boa e relaxante. Sinta isso. Comande isso. Respire e, ao soltar o ar, relaxe ainda mais. Agora eu quero que você se imagine vestindo uma roupa clara, limpa e super confortável. Imagine que você está em uma sala toda branca e só tem você ali dentro. É aí que você vai se autoconhecer daqui para frente. Com o tempo, você preencherá essa sala com objetos e até pessoas que você gosta e confia. Esse lugar é de sua criação e aí dentro quem dá as ordens é você. Se sinta segura, confiante, corajosa. Nada de ruim pode acontecer com você aí dentro. Agora, eu quero que você imagine você à sua frente. Imagine que é uma versão sua do futuro, que já resolveu todos os seus problemas com a ansiedade. Veja como essa pessoa está radiante, alegre, feliz, do jeito que você quer estar daqui a pouco. E o melhor, esse seu eu do futuro sabe o caminho para chegar lá. Eu quero que você converse com você, fazendo algumas perguntas para o seu eu do futuro. Ela vai te ajudar a se conhecer melhor. Escute e não tente racionalizar. Anote a primeira resposta que vier. Mesmo que de início não faça sentido, tudo bem. Faça as próximas 3 perguntas com os olhos fechados, imaginando o seu eu do futuro sentado à sua frente. Se for preciso nesse momento, pause o vídeo, anote e retome a prática de olhos fechados. Então vamos lá. O que a ansiedade afeta na minha vida que eu ainda não sei? Anote a resposta imediatamente. Anote o que você sentiu ao escutar a resposta. Anote se faz sentido ou não o que foi respondido. Vamos para a segunda pergunta. Imagine você perguntando em voz alta para você sentado à sua frente. Então faça a segunda pergunta. Como a ansiedade se manifesta no meu corpo? Anote tudo novamente. E a terceira pergunta: por que eu estou sofrendo com a ansiedade? Respire fundo e, ainda com os olhos fechados, nesse momento, tenha um diálogo de 1 minutinho com essa sua parte imaginada, o seu eu do futuro, que já está livre das crises de ansiedade. Pergunte o que você quiser, fale o que quiser e, principalmente, anote tudo. Eu vou soltar o relógio agora para que você faça essa prática. Bom,
Por hoje, se despeça do seu eu do futuro e diga para ele que nos próximos dias você voltará para conversar e consultar ele nessa jornada para você dominar a ansiedade e vencer as crises. Agradeça nesse momento e se sinta confiante novamente. Respire fundo, relaxe e vai abrindo os olhos lentamente. Parabéns! Provavelmente você se emocionou nessa prática e obteve informações a respeito da sua ansiedade, daquilo que você sente, daquilo que a sua mente projeta e acha que são os problemas da sua ansiedade. A ideia dessa prática de imaginação ativa é fazer com que você não pense tanto racionalizando o problema, mas sim que traga as emoções que estão associadas quando você lembra dos seus problemas com ansiedade. Essa é a primeira fase e por isso que a gente viu isso na primeira aula aqui dessa semana e a gente vai usar tudo isso que você anotou aí nas próximas aulas. Parabéns por chegar até aqui e descobrir. Se você descobriu uma informação nova, eu já fico muito feliz. Então, fica aqui. Essa prática foi muito importante para você começar a tocar as suas emoções, para a gente poder passar para o próximo passo. Na próxima aula a gente vai focar falar em crises, né? Falar de atitude, de aceitação e de controle. Eu vou falar sobre controle de crises e é um ponto muito interessante que todo mundo quer controlar, mas que ninguém vai conseguir controlar diretamente uma crise. Mas eu vou te mostrar como a gente faz o controle indireto de uma crise de ansiedade e você vai reduzir, com certeza, como as minhas alunas e as minhas clientes reduzem em poucas práticas, conseguem reduzir já o número de crises de ansiedade que tem durante o dia a dia ali. Isso traz um benefício imediato, que é te deixar funcional para a vida e até para você ter mais energia para dominar a ansiedade e vencer esse capítulo da sua vida e poder ficar livre disso. E se não ficar livre disso para o resto da vida, conseguir dominar e ter ferramentas para ajustar ali e voltar com a normalidade da sua vida. Tá bom? A gente se vê aqui na próxima aula e eu te vejo daqui a pouco.